programa anterior estivemos por Rhodes, uma das ilhas mais medievais da Grécia. Conhecemos a única cidade medieval habitada na Europa. Muita história não faltou no programa anterior. E no programa de hoje, estaremos por Rhodes. Odeon, lá atrás. Uma das ilhas mais medievais da Grécia. Uma espécie de paraíso. Deus fala, se você não ensina ao filho um trabalho, vai fazer dele um ladrão. História é o que não vai faltar. Por isso, continue conosco. O Odeon está localizado na antiga Acrópole de Rhodes, ao norte do antigo estádio. Nós chegamos ao antigo estádio, instalado no alto da colina. Encontramos gatos. É quase a prova que você realmente está na Grécia. Metros, centímetros e quilômetros. Os gregos, na antiguidade, não tinham essas medidas. Então, como mediam? Então, com os pés. E era uma unidade métrica de 600 pés, que se chamava estádio. Por isso, quando começaram a fazer atletismo na antiga Olímpia, fizeram uma pista e fizeram que a pista tivesse esse comprimento, um estádio. E como a pista media um estádio, pronto, a pista se chamou estádio. E depois as arquibancadas à volta da pista também se chamaram estádio. E depois não voltou a mudar. Agora estádio é estrutura. E já não é uma unidade métrica. Esse estádio aqui, estádio de Rhodes, claro, não é o primeiro, não é o maior, mas está num muito lindo lugar, né? Rodeado de árvores e restaurado. Podemos imaginar os atletas aqui fazendo as competições. Eles na antiguidade não faziam voltas como hoje, não faziam curvas. Então, eles era ir e voltar, ir e voltar. E as corridas eram de um estádio, de 2, de 4 e de 24. Jamais fizeram uma maratona. Maratona fizemos no século XIX por primeira vez, lembrando um antigo mensageiro que correu entre Maratona e Atenas para dar a boa nova e morreu depois de dar a boa nova. Como se diz em grego boa nova? Evangelho. Ele morreu pelo Evangelho, mas aqui é um jogo de palavras. Não morreu pelo Evangelho cristão, mas para dar uma boa nova. Se chamava Filipides. Agora, Odeon, lá atrás. Festa de caráter orgiástico, bebendo, mas um bêbado afastava dos restantes
e para provocar uma risada dizia qualquer coisa, uma bobagem, para provocar uma risada. E desse diálogo entre um bêbado e vários bêbados, surge o diálogo entre ator e coro, que na sua evolução dá origem ao teatro. Assim nasce o teatro. Séculos depois, precisavam de outras estruturas menores para usar como auditório. E a palavra odeon significa exatamente isso, auditório. Deriva do latim, audire. Os odeões, às vezes falamos, um pequeno teatro. Não, não é isso. O teatro era para fazer tragédia e comédia, o odeon era para música, oratória, poesia, tinha outro uso. E muitas vezes o odeon não precisa de cenário, não tem cenário, muitas vezes. Como esse pequenino aqui restaurado na época italiana. Queria comentar agora para vocês a história do famoso atleta, que vimos a estátua. Era uma vez, vocês vieram de avião aqui? O aeroporto como se chama? Diagoras. Era uma vez um atleta chamado Diagoras. Diagoras foi muitas vezes campeão. Em várias competições, não só Olímpia, mas aqui e em outros estádios antigos. Mas quando ele era velhinho, tinha uma filha campeã e 2 filhos campeões. E em certa oportunidade, o terceiro filho foi campeão também, e ele estava em Olímpia. Então eles levantaram o pai nos ombros e fizeram uma volta olímpica no estádio de Olímpia, segurando o pai. E a multidão que estava no estádio de Olímpia aclamava ele. Eram gregos de Marselha, gregos de Sicília, gregos da Grécia, gregos da Ásia Menor, gregos de todas as partes. Era o momento mais alto da vida dele. E os gregos achavam que a alma daquele que morre feliz é a alma do bem-aventurado, vai viver nas ilhas dos bem-aventurados, uma espécie de paraíso, Então, dentro da multidão, era um espartano, eram vários, mas um espartano falou: Diagoras, vai embora, jamais vais subir no Monte Olimpo. O que queria dizer? Que não podes esperar nada mais alto do que isto na tua vida. Jamais serás mais do que agora és. Jamais serás um Deus. Jamais subirás no Monte Olimpo. Diagoras, vai embora, jamais subirás no Monte Olimpo. Por que ele só falou 2 frases? Porque era espartano. Os espartanos falavam em forma breve e concisa. E moravam numa terra que se chama Lacônia. Logo eram lacônicos. Por isso a forma de falar espartana ainda se chama laconismo. Você está falando com laconismos. Você é lacônico, você é lacônica. Esse é um laconismo famoso. E agora vai embora, jamais subirás no Olimpo. Excluindo todo o resto dos comentários. E ele morreu em cima dos ombros dos filhos, campeões, no estádio de Olímpia, dentro da aclamação de tanta multidão. É um dos habitantes de Rodas mais famosos. O aeroporto de Rodas tem o nome dele. Diagoras. Vamos! As epístolas são os livros mais antigos. As epístolas paulinas são os livros mais antigos porque foram escritas entre os 50 e os 55. E por que não escreviam evangelhos nos 50? Porque achavam que Jesus volta amanhã, ou na segunda-feira, ou no 4 de novembro. Para que escrever um evangelho se Jesus volta no 4 de novembro ou no 5 de outubro? Não preciso um evangelho. Sim, mas preciso escrever desde Corinto a Tessalonicenses uma epístola, porque eles têm dúvidas. Tessalônica, os cristãos queriam saber se os falecidos vão entrar no reino do céu ou não. E Paulo, na epístola aos Tessalonicenses, fala que eles entrarão primeiro no reino do céu e depois nós, os vivos, porque achava que estaria vivo.
quando Jesus voltasse. Então não tem sentido escrever um evangelho no ano 50, mas tem sentido escrever uma epístola aos Tessalonicenses para dar conselhos, para responder às dúvidas, às perguntas. No Novo Testamento, as epístolas foram colocadas em ordem de tamanho. A maior é Romanos, da primeira. A segunda maior, a terceira maior, são cada vez menores em tamanho. Não é ordem cronológica. Parece que a mais antiga é Tessalonicenses, primeiro os Tessalonicenses, verão do ano 50. E a última qual é? Romanos. Escrita em Corinto também. A primeira e a última foram escritas em Corinto. E Romanos é a mais completa, desde o aspecto teológico. Já Paulo sabe o que quer dizer, escrevendo aos Romanos. E por que no ano 70 começaram a escrever evangelhos? Porque Jesus não tinha voltado primeiro. E aqueles que conheceram fisicamente Jesus estavam falecendo. Então a transmissão oral da história de Jesus estava em perigo. Transmissão oral. Vamos perder os que conheceram Jesus, depois quem vai falar? Vamos escrever então. Já começa a transmissão por escrito. No ano 70, escreve Marcos, por volta do 80, Mateus e Lucas, e depois do 90, João. E o livro de Atos parece que foi escrito a seguir do Evangelho de Lucas, começou a escrever Atos. Tudo isso. E por que estavam falecendo no ano 70 os que conheceram Jesus? Por idosos. Mas há outra razão. Qual? O que acontecia em Israel no ano 70? A guerra entre Roma e Israel. 66, 70. Estavam falecendo muitas pessoas, porque Roma ganhou. E aí já a transmissão oral está perdendo. E mais uma coisa, os cristãos de Terra Santa são poucos. E os cristãos nas comunidades paulinas são muitos. E que língua falávamos cristãos nas comunidades paulinas? O grego, no aramaico. Então cobra sentido escrever em grego todo o Novo Testamento. E no aramaico. Por aí começamos, né? Com o comentário. Né? Por que grego e no aramaico? Muito bem, vamos. Nós estamos por Rhodes. O nosso guia Temis está compartilhando grandes segredos sobre os monumentos mais importantes de Rhodes. Fomos ao Odeon, que está localizado na antiga Acrópole de Rhodes, ao norte do antigo estádio. Casa por casa crescia o cristianismo. Casa em grego se diz oikos. E de oikos temos a paroikia. Daí paróquia. Paroikia. Oikos é a casa. Logo, a administração da casa é a oikonomia. Economia significa administração do lar. Economia. Essa é a etimologia da palavra. Como judeu, tinha uma vantagem. Podia argumentar que Jesus é o Messias usando o Antigo Testamento. Se não fosse judeu, não poderia argumentar porque não teria lido o Antigo Testamento. Então, ser judeu nessa época era importante para divulgar o cristianismo, para divulgar Jesus. Mas além de judeu, era cidadão romano. Se o Estado romano queria pôr Tiago e Pedro na prisão, dava um pontapé. Mas com Paulo não podia, porque era cidadão. Tinha de passar por juízo para entrar na prisão. E ele apelou ao imperador. Fez uso da sua cidadania. 2. Terceiro, nasceu em Tarso, cidade grega muito culta. Onde está Tarso? Na atual Turquia, mas essa era uma cidade grega porque não existíamos turcos ainda.
falava-se grego. Então, Tarso, segundo o geógrafo Estravon, era tão culta que rivalizava com Atenas e Alexandria. Então, imaginem, esse homem nasceu em Tarso, cidade grega tão culta, dominava o grego e estava iniciado nos conceitos gregos. E os conceitos eram importantes, porque todas as línguas falavam de árvore, de nuvem, de cachorro, de cabelo, mas os gregos também diziam análise, sistema, método, síntese. Essas são ideias abstratas, que outras línguas não tinham ideias abstratas. A ciência e a filosofia grega elaboraram umas ideias abstratas. São Paulo tinha essas condições. E 4, bolso independente. Ele não era dono de ninguém, mas também não pertencia a ninguém, porque era um autônomo no campo da economia. Fabricava tendas. Fabricando tendas. Então, o bolso independente tem também, depois, independência em outros campos, né? Pensamento. Então, quem prepara para ser rabino precisa saber um trabalho manual, para não depender de doações e poder sobreviver em qualquer lugar do mundo. Mas no Talmud, os judeus falam, se você não ensina ao filho um trabalho, vai fazer dele um ladrão. Está no Talmud também. Depois de conhecer a antiga Acrópole, vamos seguir para o nosso próximo destino. A ilha de Rhodes guarda segredos, belezas e mistérios medievais bem no coração da Grécia, banhada pelos mares Egeu e Mediterrâneo. As muralhas que vamos ver são do século XIV, restauradas muitas vezes a seguir. Um problema que temos nas restaurações é que quando, por exemplo, os Cavaleiros de São João fazem uma muralha, depois, vou dar um exemplo, os venezianos restauram uma parte, dá para ver que é veneziano. Tem outra forma de construir, dá para ver que é franco, que é bizantino. Não dá para ver quando os turcos fazem reconstrução. Por quê? Porque restauram aquilo que, assim como era, assim restauram. Não introduzem um estilo próprio. Então, restauram o bizantino como bizantino e o veneziano como veneziano. E não dá para ver, né? Então, aqui temos muralhas dos Cavaleiros de São João, restauradas mais de uma vez pelos turcos, que estiveram aqui entre 1522 e 1911, ou seja, 389 anos. Estamos aqui, estamos fora da muralha. Vamos entrar por aqui, ver o Palácio do Grande Mestre, depois caminhar pela Rua dos Cavaleiros e continuar visitando a Cidade Velha, até mais ou menos aqui que está o navio, o iate. Vamos tudo isso aí, vamos ver. Há um perímetro de 4 quilômetros, está incluído dentro do patrimônio cultural da Unesco e estamos a falar da maior fortaleza medieval da Europa que é habitada. Há outras que são maiores, sim, mas não são habitadas. Essa é a maior
fortaleza medieval habitada. O navio está aqui, o barco. E chegamos ao fim da rota de hoje, mas não perca a continuação da nossa Rota por Rhodes. Continue agora com um pouco da música tradicional grega que tivemos no Iate Kuriakos. Σβήσουνε τα αστερά, εξεπόρτισα. Αχ, να ξαναβρω τα δυο σου χείλη που ποτέ δεν χώρασα. Αχ, να ξαναβρω τα δυο σου χείλη που ποτέ δεν χώρασα. Λέγε με παλιόπαιδο, λέγε με αλήτη, λες με και ληστή. Ως με τα ξενύχτια το δικό μας σπίτι το έκανα για πει. Μα μη με λες αχάριστο και παλιό εγωιστή. Αρνεκεί με κύρα μου, πάρε με, πάρε με. Και στην αγκαλιά σου μέσα βάλε με, βάλε με. Έλα βάλε με. Έλα παιδιά. Γεια σας, γεια σας. E no próximo programa, vamos continuar pela ilha de Rhodes. Vamos conhecer um patrimônio da Unesco e um dos monumentos mais importantes da ilha. Muita história no próximo programa não vai faltar. Então, se quiser descobrir mais, não perca!